Hoje eu vou falar sobre a autoridade da fé que o Senhor Jesus nos deu. Como que você vai usar essa autoridade? Porque só de dizer, Jesus te deu autoridade e você vai comandar a autoridade como? Oi gente, ao assistir esses ensinos, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinos. Sejam todos muito bem-vindos. E eu louvo o Senhor pela sua presença aqui, eu fico muito contente, sério mesmo, porque nós estamos juntos aqui para falar de Jesus, porque esta festa aqui é para o Rei Jesus, isso realmente é uma festa, viemos aqui para celebrar a glória do nosso Deus, então louvemos ao Senhor, por esse Deus maravilhoso que nos chamou para nós estarmos aqui. Se você veio, se alguém te convidou, pessoal que está em casa, alguém convidou, pode saber que foi o Senhor que estava por trás desse convite. Então, é sempre Deus, Ele nos quer. Nunca é demais você ir para Deus. Você já não escutou o diabo falando assim, também para que orar tanto? Agora você só faz isso? Você nunca escutou o diabo falar isso? Então, você não avançou ainda, hein? Se você não escutou, você não avançou ainda. Porque ele fala em todas as mentes isso daí. Escuta, você precisa, você precisa ficar no meio das coisas. Agora você não sabe nada. O que você sabe da vida agora? Só isso daí, você vai perder seu marido, hein? Vou perder meu marido se eu ficar só andando na rua. Aí que eu ia perder. Entendeu? Porque não ia ter guarda espiritual. É assim que acaba tudo. Vocês estão acompanhando? Então, não adianta você querer tomar conta da sua vida. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Ele vai, é importante. Não queira você ser o Deus da sua vida. Então, se você for pegar firme, passar aqueles momentos a sós com Deus, você tem que ter um horário para você fazer isso. Então, você tem que todo dia naquele horário, porque ele vai te dar disciplina. O discípulo é formado dentro de uma disciplina, meus amigos. Já tudo a palavra é a mesma. Então, se você não tiver uma disciplina com você, você não vai ser um discípulo. Que pena, né? Então, se você não é um discípulo, você não ama Jesus, como ele diz que nós temos que amá-lo. Acima de tudo. Já imaginou? Num julgamento vai acontecer isso, né? Nós vamos saber lá o quanto que a gente amou esse Deus de verdade. Vamos ser julgados por isso também. Então, pensa nisso. Quem não ama Jesus acima de todas as coisas, porque, gente, quando eu nasci de novo e ouvi falar isso, meu Deus, eu vi, a pessoa que estava pregando fez um desenho lá na lousa, assim, um redondo assim, e falou, olha, Jesus, o centro é aqui, Jesus tem que ser isso na sua vida. Mas vem cá, eu tenho minha filhinha, eu tenho meu marido, mas como que esse negócio de Jesus ser o centro, como é? Eu não sabia, e eu tinha nascido de novo. Mas não demorou muito para eu aprender isso. Então, é isso que você tem que entender. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Se você quiser que toda a sua vida esteja bem. Sua família, seus negócios, sua saúde, enfim, tudo que tem a ver com você. Sua proteção, provisão. Está acompanhando? Então, é isso aí. Não, mas é porque eu não entendo, porque eu não... Como que você não entende? Ei, você nasceu de novo. Você tem a nova natureza aí dentro de você. Se você fosse um ímpio, tá certo você falar, eu não entendo. Porque você ia ter só a mente carnal, que não entende nada de Deus, nada. Agora você tem a nova natureza, que é a presença de Deus aí dentro de você. Então, tudo que Jesus é, o seu espírito é, pensa nisso. Só não é Deus, claro, não estou falando que você é Deus, nem eu. O nosso espírito não é Deus, mas tudo que Jesus é, a perfeição está no nosso espírito. Por isso que nós podemos ter o Espírito Santo morando aqui. Está entendendo? Senão o Espírito Santo não poderia morar. O Espírito Santo não vai morar num lixo, no pecado, nas trevas. Ele habita no nosso espírito nascido de novo. Então, é de lá que nós vamos começar a receber a direção do nosso Deus. Mas tem que ser com a palavra de Deus. Senão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você vai lutar com a sua vida. E cada dia os problemas aumentam. Em vez de ficar bom, as coisas nunca ficam boas. Porque quando você ajeita um lado, o outro não está bom. Acabou de melhorar um pouco, melhorar. Esse aqui, então, despenca. E a vida fica nisso. Gente, isso aí traz
sabe, até doença, traz desespero, traz desânimo, traz até morte, na verdade. Certo? Então tem que buscar esse Deus. Vai buscar esse Deus. Encontre esse Deus. Ele vai tirar o peso da sua vida. Ele disse, lança sobre mim o seu peso. Você que está cansado, aflito. Você que está destruído. Você que não está vendo como resolver. Aliás, não está muito recebendo a resposta das suas orações. Jesus falou, vem a mim. Mas como que você vai a Ele? Você vai todos os dias, você vai ler a Bíblia, você vai orar em língua, você vai entregar o seu coração para Ele. Eu quero andar com você, Jesus, eu quero te conhecer, Espírito Santo. Me ajuda, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Eu preciso de Ti. Porque se você não for ficar com Ele todos os dias, você nunca vai gostar de Jesus. Eu vou falar até gostar, porque amar é forte. Amar vem do Espírito, tá? Você não vai amar Jesus, porque amar é uma palavra forte. Amar é seguir, se jogar. É isso aí, foi o que Ele fez na cruz. Amou tanto, Deus amou tanto o mundo, quer dizer, amou tanto você, que Ele deu o próprio Filho dele para morrer no seu lugar. Deus amou tanto. Mas eu oro, Ele não me ouve, Ele me amou tanto e não me ouve. Então, lógico, porque você não se entrega. Não tem motivo de você não se entregar. Vai buscar esse Deus, comece a orar em línguas. Qualquer pessoa consegue isso, até criança. Tá valendo? Então é isso, hoje eu vou falar sobre a autoridade da fé. Tudo isso que eu estou falando está dentro da autoridade da fé que o Senhor Jesus nos deu. Agora, eu já falei a semana passada um pouco sobre a autoridade, né? Mas agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais para você poder saber como que você vai usar essa autoridade. Porque só de dizer, Jesus te deu autoridade, e você vai comandar a autoridade como? Não é com a sua cabeça, não é só com a sua palavra, é com o seu espírito. Porque a autoridade já está no seu espírito quando você nasceu de novo. Jesus já pôs lá a autoridade dele no seu espírito. Então você tem que ter revelação, você tem que ter palavra de Deus, para você saber usar e a fé fluir. Então, Marcos 11, 22, veja só o que Jesus está falando aqui, e nós vamos começar por aqui então. Olha, ele disse assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé, aqui, como eu já disse, a tradução que vem do grego não é em, é de, tá? A preposição de. Tende fé de Deus. É para nós termos a fé de Deus, não a nossa. Tá? Então, a fé que nós temos tem que ser a fé de Deus, porque é essa que opera milagres, é essa que move montes, é essa que nos ajuda em tudo, no relacionamento com o nosso Deus, inclusive. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar em quem nós conhecemos. Está valendo então? Mas ele está dizendo que é para ser Deus, então eu tenho que conhecer esse Deus. E por isso é que essa fé que ele está dizendo aqui, ela vai fluir através do meu relacionamento com Deus, meu Pai. Porque se eu me relaciono com Deus, meu Pai, obviamente eu estou me relacionando com Jesus. Se eu me relaciono com Jesus, é a mesma coisa, eu estou me relacionando com Deus, meu Pai. Então, se você fala com o Pai, ou se você fala com Jesus, é a mesma coisa, fiquem tranquilos. Mas é deste relacionamento é que vai fluir a fé. E o que mais? É onde nós vamos começar a ouvir Deus. Por isso que Jesus falou aqui, ó, tende fé de Deus, tá? Então, através desse relacionamento, nós vamos adquirindo uma sensibilidade espiritual para com Deus, para ouvir Deus. É só assim que você vai conseguir. Nesse relacionamento diário, você conversa com Ele, abre o seu coração, fala, eu preciso aprender, eu preciso saber como que eu tenho que fazer, essa situação, o Espírito Santo me ensina, Jesus vem, etc. Você vai pedindo, porque você já estudou a palavra, já leu a palavra, já orou em línguas. Você tem que se relacionar. Isso tudo é relacionamento com Deus. Então, isso daí não dá para fazer em 15 minutos, meus queridos. Você precisa de um tempo, mas você pode dividir esse tempo. Você pode fazer uma parte
num momento e a outra parte num outro momento. Você escolhe, porque eu não faço tudo num momento só, porque eu tenho minhas coisas para fazer. Então, eu tenho um momento, eu faço uma parte, no outro momento, que eu tenho mais, eu faço outra parte. Mas eu não fico sem fazer. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, porque, gente, quando você lê, estuda, adora, o Espírito Santo ele vai se envolvendo com a sua mente, o seu coração, que também a alma é chamada de coração em alguns lugares na Bíblia, assim como o nosso espírito também. Mas ele se envolve com o seu coração, que é a sua mente, a sua alma. Em meditação, ele faz você lembrar as passagens, os momentos da Bíblia para te ajudar. E nisso, porque você estudou, porque você leu, você falou a palavra, confessou a palavra. Então, ele faz você lembrar. E naquilo que você está meditando, ele está agindo para te dar revelação. É quando ele põe aquela palavra no seu coração. Uma vez que ele põe no seu coração, está lá. Aquilo não é tirado, porque do Espírito o diabo não pode tirar. Você pode largar a mão de querer fazer estas práticas, mas o Espírito Santo agiu, ele pôs lá. Quando ele põe lá, ele vai usar aquela palavra para começar a pôr na sua mente de volta. Agora ela vem uma palavra revelada. Entendeu? Isso, porque você ficou pensando, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me dá descanso. Se você começar, vamos dizer que seja isso, que o Espírito Santo traz para você, porque você está adorando, de repente você lembra, é o Espírito Santo. E conforme você está meditando, vai indo, ele põe aquela palavra no seu espírito, e você, não, mas eu não tenho que ter medo, porque se ele é o meu pastor, ele está aqui. Você já se vê uma ovelha junto do pastor, onde ele cuida, onde ele abraça, onde ele tem amor, onde ele não larga aquele cuidado, aquilo ele está colocando agora na sua mente. Para você pensar agora, isso daí é transformação de mente renovada, tá? Então, agora, a fé só age no amor, está escrito aqui na Bíblia. A fé agora age só no amor. Por isso que agora é o amor ágape. Antes não existia isso, porque eles estavam na antiga aliança e eles não estavam ainda nascidos de novo, não eram nascidos de novo, era diferente. Tinham a fé, mas era até aquele ponto, não é como agora. Agora age no amor. Nós temos a total condição, tá? Então, para que os montes das nossas vidas se movam, o amor de Deus tem que estar operando. Senão não vai mover. Não é bom saber isso? Ah, não sei porque que eu oro. Então, gente, precisa ver o que está acontecendo. Tem que haver uma transformação dentro de você. Por isso que a sua oração não pode ser mecânica. Mecânica é você leu por ler. Você não se envolveu com a pessoa de Deus. Por isso que a oração tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Porque a nossa oração, por si só, não tem o amor ágape. Não tem a compaixão de Deus. Nós vimos Jesus operando com compaixão no ministério dele. Então, entenda isso. O Espírito Santo é que traz isso para o nosso coração. Porque quando você for orar, você não vai orar com raiva. Sabe, tipo dando uma ordem para Deus fazer. Não é para Deus que eu tenho que dar ordem. Aí é que está o erro, o engano da religião. Quando eu vou orar, eu tenho que orar com o amor de Deus, com o Espírito Santo, ele que põe. E isso está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi colocado no nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado, foi dado. Então, por isso que tem que ter o Espírito Santo envolvido na sua vida. É isso que é a transformação. E é assim que a gente vai poder servir o Senhor, porque sem esse amor ágape, não dá para servir o Senhor no meio das pessoas. Então vamos lá, Mateus 8, versículos de 5 a 10, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O soldado está lá, deve ter, gente, sei lá, levado a espada, aconteceu alguma coisa, não está podendo andar, está paralítico.
Ele ficou doente na batalha, porque ele é soldado. Vamos entender isso. Então, ele não pode vir aqui até você. Então, Jesus falou assim, eu vou curá-lo, no versículo 7. Mas eu vou até a sua casa. Não tem importância. Mas veja o outro, o centurião respondeu, não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a autoridade é isso, está entendendo? Vai, ele vai. E o outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. A autoridade é isso. Por que tem esta autoridade aqui do centurião para com os soldados dele? Porque os soldados dele conhecem a identidade do superior. Se você não conhecer a identidade do seu superior, você vai obedecer? Conta outra, não vai. Então isso já começa por aí. Por isso que os soldados dele obedeciam a autoridade dele, porque conheciam a identidade da pessoa. Vou explicar mais um pouco sobre isso, tá? Então, aí o 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, porque ele entendeu quem era Jesus, tá? Então, Jesus nem precisou ir na casa dele, porque ele entendeu sobre a autoridade de Jesus, que ele falava com a autoridade do céu, e vinha do céu a resposta, pois ele fez a comparação, eu aqui faço isso, e eu recebo na hora tudo que eu dou, vai para lá, vem para cá, faz isso, eles obedecem todos, porque eles conhecem a minha identidade, então eu posso usar a autoridade, porque eu tenho uma identidade. Então veja, para você usar a autoridade que Jesus te deu, você tem que conhecer a identidade de Cristo Jesus. Então, por isso que eu falo para você, lê Bíblia, vai estudar, vai se aprofundar, o Espírito Santo vai te ensinar, e você vai poder usar a autoridade sobre quem? O diabo, né? Sobre o mal, sobre quem está fazendo mal na tua vida. Coisas que não se resolvem. Tudo que não resolve, a coisa ruim que está por aí, é diabo. Não é tentar fazer para acontecer. Não é tentar. É você estar posicionado com revelação, entendimento, que você já tem isso no seu espírito. Está entendendo? Por isso que você tem que estudar. Mas estudar o quê? Quando, como, com o quê? Esses ensinos. Pega lá na sua casa, abre aqui a Bíblia, começa a acompanhar, faz anotações, vai recebendo, vê se você está se posicionando. Você estuda? Começa a praticar. Estudou? Começa a praticar. Não é para estudar e perder e guardar lá na estante depois. Não é. É para você começar a praticar, exercitar todo dia. O que você está ouvindo já é para você praticar. Agora, chegar na sua casa, não faz nada, tá? Então, gente, a primeira coisa que você tem que entender é que a autoridade está relacionada com o seu relacionamento com Deus. Tá? Então, quando Deus te dá esta autoridade, você tem que ter a segurança. Por isso que nós podemos falar no nome de Jesus, com autoridade, porque eu conheço meu Jesus. Ele pôs na sua nova natureza a autoridade. Tá valendo? Então, não é para você aceitar tudo que vem. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim quem não tem fé. No religioso. Na sua vida, não. Você não é para você. Se você aceitar, se você tem relacionamento com Jesus, logo aqui no teu espírito, você já sabe como que você tem que combater. Tá? Porque senão nós vamos ficar falando palavras soltas, que saem da nossa boca e não tem retorno. Tá valendo? Você pode conseguir coisa com a tua força, você sabe disso. Você não é burro, você não é aleijado, você tem força, condição, você vai, você consegue, mas isso não quer dizer que é benção coisa nenhuma. É diferente quando você não tem saída e você usa a autoridade que Jesus te deu. Do nome dele, essa é a diferença. Então, quando você usa a autoridade, você usa
com propriedade, porque você conhece a identidade de quem te deu, que é Cristo Jesus. E quem está te ouvindo tem que obedecer. Você sabe quem é Jesus, Cristo Jesus, e você sabe quem você é nele. Então você pode usar a autoridade. Mas você tem que ter revelação, senão não vai acontecer nada. Isso daqui não tem nada de difícil, é ir praticar e é buscar. Porque se eu estou trazendo isso para você, é para você se despertar e fazer isso na tua vida. Agora veja esse exemplo aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele me fez justiça, ele perdoou os meus pecados, até aquele dia que eu nasci de novo. Agora eu estou cuidando da minha vida, para eu ficar livre desse homem velho, que eu não vou deixar ele me dominar mais. Então, nesta condição aqui, desse versículo 21, eu tenho a revelação da identidade de Cristo Jesus, porque ele assumiu os meus pecados sem pecar, e me lavou com o seu sangue, me limpou, ele me libertou daquele homem velho, daqueles pecados. Então eu tenho a justiça de Deus. Quando eu tenho a revelação que eu tenho a justiça de Deus, eu tenho paz. Porque quem não tem revelação de que tem a justiça de Deus, essa pessoa nunca vai usar autoridade. Porque ela é condenada, ela é culpada, ela vive com isso. Ah, eu não sou merecedora. Ah, isso não é, Deus nunca vai me ouvir. Também eu nem fui orar ontem. Ah, isso é religião. A pessoa não tem revelação. Quem não tem revelação da palavra de Deus, anda na religião, anda na carne. Não tem Deus. Faz o que quer. Então, gente, quanto mais a gente vai recebendo essa revelação, mais forte a gente fica. Muito mais forte na fé. Porque você sabe quem você é. E você sabe quem Jesus é. Então, você está tranquilo. Porque não adianta, que o diabo não vai acabar com a sua vida. Você está andando no caminho certo. Você está vencendo. Efésios, capítulo 1. Está entendendo? Então, é para viver isso aí. Agora, veja aqui a oração que Paulo fez. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está entendendo agora? Que você precisa ter esse conhecimento pleno para você usar a autoridade. Ele está orando. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Olha só, você tem herança, você tem chamado, você tem as bênçãos, você tem tudo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, Deus Pai, ressuscitando Jesus dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Viu a autoridade de Jesus, a identidade dele? Aonde que estão as potestades? Todos esse reino aqui de Satanás, debaixo dos pés dele. Ele deu a autoridade dele para você. Veja aqui Efésios 2. Você entende que você tem que receber a revelação disso. Da identidade de Cristo Jesus. Aonde ele está agora? Sentado à direita de Deus Pai, glorioso, vencedor do diabo. Ele venceu e nos deu essa autoridade. Você está entendendo? Mas só que você tem que ter comunhão com ele para você receber, ou seja, exercer esta autoridade que está no seu espírito. Você está me acompanhando? Bom, vai ouvir bastante isso. Agora veja aqui, capítulo 2, versículo 6. Olha só. E juntamente com ele, Jesus está onde? No céu, sentado à direita de Deus Pai? Então, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Lugares celestiais em... Então, Jesus deu a autoridade dele para os discípulos, e eles foram com aquela... E Jesus falou assim, vocês vão, eis que eu vos dou a minha autoridade, vocês vão curar enfermos,
vocês vão expulsar demônios e ressuscitar mortos. E eles foram e fizeram. Ele delegou a autoridade dele para eles. E nunca tirou. Nunca tirou. E é assim que é, tá? Portanto, quem se sente culpado nunca vai poder usar autoridade e nunca vai andar na fé. Uma hora você se sente culpado, outra hora você se sente diminuído, outra hora você se sente abandonado, outra hora você se sente inferiorizado. Isso aí, não está sentado em lugar espiritual. Não tem fé. Para mover montes, para mudar nada. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Para eu ter relacionamento com Deus, tem que ter relacionamento com a palavra. Ele é a palavra. Jesus não é a palavra? Você quer Jesus que jeito? Ele não é um crucifixo na parede. E nem uma imagem. Ele é uma pessoa, ele é verbo. Palavra. Você quer relacionamento com Deus? É na palavra. Como é que você vai conhecer Jesus? Você acha que o Espírito Santo vai te revelar Jesus que jeito? Na palavra. Você tem que estudar a palavra. Isso tem que entrar em você. Mas não é para estudar a palavra para ficar só na sua mente, como aqueles ficaram cheios de soberba, porque sabe falar muito a palavra com eloquência, com a inteligência, não é o caso. É para que isso entre no seu espírito e transforme a sua mente. E você tenha a revelação. Vocês estão acompanhando? Que é assim que ele está nos ensinando aqui na palavra de Deus. Estarmos sentados em lugares celestiais, onde nos foi delegada esta autoridade que Jesus nos deu no nosso espírito. E nós, quando exercemos isso na frente do diabo, ele nos vê totalmente fardados com a armadura de Deus. Ele vê no espírito. Eu não preciso falar para ele que, sabe, que o capacete da salvação, as sandálias da paz e a verdade que está na minha mente. Eu não preciso falar nada disso. Não é por aí. Porque aquilo me domina. Aquilo está em mim. Então, quando eu faço isso, eu exerço essa autoridade, eu posso ir e ficar cara a cara com o diabo. Porque eu estou totalmente com a autoridade de Cristo Jesus na minha vida. Mas vamos ver lá Atos. Veja aqui, tem um exemplo sobre isso. Atos 19. É isso aqui, está assim, olha, versículo 13. Vocês estão lembrados daqueles lá que quiseram imitar e expulsar o diabo? É bem isso aqui, então. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote da igreja. Tá, então, tá cheio de gente dentro da igreja querendo fazer isso, hein? Eu já contei exemplo aqui, né, gente? Não dá. E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. No 15, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é, e Paulo, mas vós quem sois? O diabo vai falar para você, a mesma coisa para mim, para quem não tiver com autoridade. Nós temos que também ter um conhecimento e uma revelação de que o Senhor nos perdoou com a justificação, e o perdão do Senhor é para nós para sempre. Por isso que na nossa oração nós temos que nos humilhar e pedir perdão quando nós estamos vendo que estamos falhando. Gente, até se eu não oro é pecado, está escrito na Bíblia. Quem não ora peca. Então, gente, são pecados e pecados, que isso traz deformidade para a nossa vida cristã. E impotência, inclusive. O poder de Deus não é liberado. Então, veja 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno, é só através do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Está entendendo? Graça e paz você só tem através de você buscar, mas ele está dizendo aqui que tem que ser conhecimento pleno. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, pode grifar aí na sua Bíblia, daquele que nos chamou para a sua própria glória
e virtude. Você viu só? O divino poder está sendo doado direto para as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Você só recebe isso com conhecimento completo. E depois, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nos tem sido doadas, está direto, está com porta aberta, mas recebe? Não recebe por quê? Não tem conhecimento pleno de Deus e nem de Jesus Cristo. Então, muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, essas preciosas promessas nos foram dadas para nos livrar da corrupção que está no mundo. A pessoa aceitou Jesus, está na corrupção, fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Ei, acorda, igreja, acorda, cai fora do mundo. Então, Deus quer que nós fiquemos livres daquele que vem para roubar, matar e destruir. Ele quer que nós fiquemos livres dele. Foi isso que Jesus falou em João 10:10. É para nós ficarmos livres dele. Ele vem, mas ele não vai poder fazer nada na tua vida. É isso aí, você não vai poder deixar. E como que eu vou fazer isso? Hein, Jesus? Ué, através das minhas promessas. Ele diz. Pegue as minhas promessas e comece a usar a autoridade. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade que salva. Essa é a verdade que te liberta daquele que rouba, mata e destrói. Essa é a verdade que faz você andar na autoridade que Cristo Jesus te deu sobre todo mal. Para nada acontecer na sua vida e não destruir você nada o que é seu, da sua vida. Você tem autoridade sobre a doença, sobre a amargura, que eu tenho que ninguém ficar amargo, não. Deus que me livre. Nada de ficar amargo. Né? Não tem que ficar com falta de perdão, não tem que ficar com contenda, não tem que ficar com divisão, com ansiedade. Porque você tem autoridade sobre tudo isso. Sobre tudo isso você tem autoridade. É só exercer. Você fica na presença de... Ai, Deus, mas eu passei mal. Ai, que horror, me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero mais ter. Diabo, sai daqui agora, de dentro de mim. Eu não quero isso. Você some de mim agora, em nome de Jesus. Eu não aceito, porque eu já fui lavada no sangue de Jesus. E eu exerço autoridade sobre você, Satanás. Você sai de mim, porque eu não vou ter amargura, não vou ter raiva, não vou ter inveja, não vou ter... Sei lá, gente. Essas coisas, tudo que é do diabo. Então, 1 João 3. E nós vamos encerrando já, meus queridos. Mas não é bom demais? Fala, gente. Vai lá na sua casa, tem uma unção poderosa aqui para você fazer, para você buscar esse Deus. Então, 1 João capítulo 3, versículo 8, olha o que ele está dizendo aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para... Então, e ele nos deu esta autoridade, amém agora? O amor ágape, é só com amor ágape que você consegue destruir as obras do diabo. Não é com a sua força, nem com o seu amor, coisa nenhuma. Tá? Porque o amor de Deus é o oposto da corrupção do mundo. Completamente oposto. É assim que é. Porque nós precisamos ser o canal de Deus para as coisas boas acontecer. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Tá? E isso não é só para a nossa vida, gente, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa igreja. E nós vamos sendo bênçãos para as pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, a pessoa que acha que Deus mandou uma doença para alguém lá dentro de casa, essa pessoa, gente, não vai conseguir, não tem fé para conseguir Deus fazer algo de bom acontecer. Porque não tem fé. Porque acha que Deus que não olhou, não cuidou, não ouviu a oração, sabe, Deus não está nem aí. Sei lá por que Deus não quer fazer isso comigo, afinal, se eu estou aqui fazendo tanta coisa, ele nem, sabe, ele podia ter me livrado disso, a minha família, o meu filho, sei lá, essa doença, e Deus devia de fazer isso. Essa pessoa não tem fé.
não conhece Deus, está culpando Deus, está na religião, e é isso que o diabo quer. Porque isso é obra do diabo. Religião é obra do diabo. Você vai exercer a autoridade, você vai parar o diabo com a sua autoridade nas promessas. É a confissão, né? Da palavra, certo? Simplificando, para quem não entendeu, é a confissão. Confissão, e depois você amarra o diabo. Você expulsa, você não aceita, você confessa, você fala a promessa que Deus fez na área que você está precisando, tá? Então, agora o último versículo é Tiago, que todo mundo sabe, capítulo 4, versículo 7. Veja só. O que ele diz aqui? Diz assim, ó, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, veja aqui o começo. Sujeitai-vos a Deus. Isso quer dizer, se submeter a Deus. Isso quer dizer, eu vou me submeter ao que ele fez por mim lá na cruz. É por isso que eu preciso saber o que ele fez lá na cruz. Não foi só perdoar os meus pecados. Isso foi a grande parte. Mas eu preciso saber que sujeitar a Deus é se submeter ao que ele fez na cruz. Eu tenho que me submeter à identidade dele. Tá? Então, se submeter às promessas de Deus, nós temos que nos submeter, quando ele aqui sujeitar, submeter às promessas de Deus, à herança que ele nos deu. Você não sabe que você tem herança? Você tem direito de já usar a herança. Não é quando chegar no céu, não, a herança já é agora. Aqui na terra, nós já temos a herança, as promessas. Não fale contra as heranças e as promessas, porque você anula o que Deus fez. Por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, para a gente não ficar falando coisas erradas. Né? Tá? Olha aqui, tudo que está na identidade de Deus, ele deu o nome dele para nós. Ele deu a autoridade dele para nós. Ele deu o Espírito Santo dele para nós. Ele deu os dons dele para nós. As promessas ele nos deu. Ele deu a palavra dele para nós. Ele nos deu o sangue dele. Gente, é infinito. A identidade dele. E como que você dá um passo para trás e não sabe receber? Você vive em que planeta? Você tem que ver no planeta céu. Ouve mais esses ensinos, fica ouvindo mais vezes, ora em línguas, vai lendo a Bíblia. Quando você vai lendo essas passagens, você vai ficando atento, se lembrando, o Espírito Santo está ativo aí em você, agindo, operando, para você ir andando no Espírito e não na carne e na alma. Por isso, Senhor, feche seus olhos. Então, Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo e agradeço pela tua palavra, que é a verdade. E te peço, ó Senhor glorioso, que você haja agora com o seu poder no coração de todos que estão unidos aqui, para receberem a revelação da identidade de Cristo Jesus e o posicionamento que cada um tem em Cristo Jesus. Que todos estão sentados junto de Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, todos nós que nascemos de novo. E é com a tua força, com o teu poder no Espírito, que todos vão resistir a todas as obras e corrupção do diabo, em nome de Jesus. Assim seja. E todos nós dizemos, amém? Aleluia, glória a Deus.